Nenhuma roupa fica bom com um barrigão. Que agonia da respiração dela mal conseguindo se mover. Cara, até a Thaís Carla se tocou que a obesidade é doença, para de querer lacrar e acorda. Tem pra Ford Ranger 2016 na cor preta? Ou somente na cor azul? A Moeba. Recebemos sem hashtag, fomos amaldiçoados. Meu Deus do céu, devia ser crime nascer só uma vez e nascer desprovido de beleza igual essas duas. O amor é cego. Ou melhor, vesgo. Eu sou o P, ela é C, juntas somos D. Esses são alguns comentários que eu levei tipo uns 10 segundos pra encontrar scrollando no TikTok. E eu não fui procurar no Instagram, acredito que seja pior. Eu não gosto de usar o Instagram, mas eu escuto falar que o TikTok é um lugar muito acolhedor perto do Instagram. Então eu só imagino como que sejam esse tipo de comentário lá no Instagram. E eu vejo com tanta frequência esse tipo de comentário que até mesmo eu fico pensando, é só mais um dia na internet. E às vezes eu consigo me ligar o quão horrível é. Cai a grande ficha e eu penso, meu Deus do céu, que coisa mais horrível. Daí eu saio da internet, porque eu me lembro que eu tô passando raiva com o celular que eu comprei com a internet, que eu pago com o meu próprio dinheiro, pra ler esse tipo de coisa que me deixa puta. Tem uma coisa que me deixa com muita raiva, que é coisas que não fazem sentido. E quando são coisas que não fazem sentido, munidos de crueldade, se torna um pouco pior. Pra mim, sinceramente, não faz o menor sentido perder meu tempo magoando alguém. Desde muito pequena, eu me lembro dos meus pais me ensinando coisas do tipo: respeita os amiguinhos, não fala o que tu não quer ouvir. Se tu não gostaria de ouvir o que tu tá dizendo, tu não vai falar pro outro. Tu tem que respeitar as diferenças, tu não vai rir de pessoas deficientes. Não rir de pessoas deficientes é tipo o básico. O básico da humanidade, tipo, humanidade lição 1 de quando tu é criança. Porque as crianças, elas acham as coisas diferentes, elas apontam. E cabe aos pais dizer pra elas não apontarem, não é mesmo? Minha filha, que coisa mais horrível, tu não pode fazer isso. As pessoas têm sentimentos, elas se magoam, elas não te fizeram nada, então tu não pode agir com crueldade com elas, porque elas não vão gostar. Tu não pode apontar, tu não pode rir, tu não pode... Mas às vezes eu também acabo me questionando se eu sou um ET, não sei. Foi só eu que fui criada desse jeito. Eu acho, às vezes. Como viemos parar aqui? Como é que a gente veio parar aqui? A gente sempre esteve aqui. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Acho que dá pra gente chamar esse comportamento de bullying, né? E não é uma coisa de outro mundo, né? Obviamente, todo mundo que tá aqui vivendo nesse Brasilzão de meu Deus já passou por alguma situação horrível consigo mesmo ou presenciou algum tipo de coisa desse tipo. Mas me parece que na internet tem alguns alvos principais, e o que me fez querer falar sobre isso são os vídeos da Clara e da Safira. Eu acredito que muito do hype delas seja justamente porque elas são duas mulheres obesas que começaram a fazer conteúdo comendo. Salgadinho, lasanha, pão de mel, fricassê, salgado. E elas, obviamente, desde o início já sofriam muito hate. Tudo bem, elas começaram a gravar esse tipo de conteúdo, mas o conteúdo delas mudou bastante conforme passou o tempo. O da Safira, principalmente, se tornou um conteúdo bem mais leve de dia a dia, de vlog. Mas a Clara também faz muito vlog. E a Clara sofre mais hate ainda. Então é proporcional ao IMC da pessoa. Quanto mais gorda, mais ela merece sofrer hate. Claro que a gente chega num ponto assim de... Thaís Carla, né? Thaís Carla, ela serviu de referência pra xingamento pra uma outra pessoa. Isso sempre me intriga. Sempre que eu tô nos comentários eu vejo um comentário muito cruel com elas, eu fico pensando, por quê? Alguém vai lá e vai comentar o seguinte: nossa, ela é tão querida. Por que esse tipo de comentário é tão triste? Que coisa horrível. E aí alguém vai responder: ela romantiza a obesidade. Isso justifica alguma coisa? A pessoa se incomoda de ver uma pessoa diferente a ponto de querer largar um comentário muito cruel, mas ela se veste atrás de uma capa moral de que tudo bem, porque ela tá, no fim das contas, sendo contra a romantização da obesidade. O que, obviamente, não faz nenhum sentido. Toda vez que eu vejo isso, me parece a tentativa de tu lutar contra o tabagismo chutando fumante na rua. Isso faz algum tipo de sentido? Um fumante causa tanto estrago a si mesmo, teoricamente, quanto uma pessoa que está em obesidade. Com as devidas diferenças, obviamente, um é um vício, outro é uma doença. Os dois vão precisar de tratamento possivelmente pro resto da vida, mas não são atacados da mesma forma. E toda essa discussão me fez pensar uma coisa. Eu conheço esse comportamento. Eu já estive na presença desse comportamento tantas vezes na minha vida
O bullying, ele não nasceu hoje, ele não nasceu com o TikTok. Só que é claro que da época que eu tava na escola pra agora, a internet, ela se tornou outra coisa. Quando eu saí da escola, recém tava começando a ter WhatsApp, Instagram, esse tipo de coisa. Eu recém tinha saído da escola quando começou a ter. Eu lembro que eu conversava com os meus amigos majoritariamente durante a minha época de escola pelo MSN. Eu devo ter sido uma das últimas gerações que conseguiu viver a escola sem a internet da forma que a gente conhece hoje. E a escola, ela é um ambiente que por si só já propicia o bullying. Porque o adolescente, ele tem esse movimento em grupo, né? Babuínos, bobocas, balbuciando em bando. Deixaram de ser criança há pouco tempo. O humor é muito questionável. Ri de qualquer coisa ou chora por qualquer coisa. Tudo que é engraçado é muito engraçado. Tudo que é ruim é muito ruim. Estão sempre em bando. Então, se tu tá em grupo e alguém ri de alguma coisa, tu obrigatoriamente vai necessitar rir daquilo também. Porque senão tu não faz parte. Porque senão tu tá sendo chato. E isso é o maior pesadelo, né? Na vida de um adolescente. Tu ser rejeitado pelo teu próprio grupo. Os adultos que estão ali dentro são incapazes de compreender qualquer tipo de coisa que está acontecendo. A gente viu isso naquela série da adolescência, que fala um pouco no episódio que fala da escola, e mostra exatamente isso, o quanto os adultos são incapazes de compreender aquilo. Porque eles não conseguem, né? Nós, adultos, que eu já sou adulta também, mas é que eu tô falando da minha perspectiva da época, porque isso me pegava muito, que é a falta de ação. Por que as escolas não fazem nada? Por que o ambiente escolar permite tanto que esse tipo de coisa cresça em níveis que a gente está vendo sair dos limites do que a gente conhecia? E a minha teoria é que é o seguinte. Primeiro que sempre foi assim. Os adultos cresceram em ambientes extremamente violentos. Brigar, gritar, esse tipo de coisa é normal para toda uma geração que cresceu desse jeito. Segundo que é uma não levação a sério dos adolescentes patológica. As pessoas nunca entenderam. Na minha época já não entendiam, mas antes também já não entendiam e nunca vão entender. Não entendem as músicas que os adolescentes escutam, não entendem os cabelos que eles usam, não entendem as roupas que eles gostam, não entendem nada e não respeitam. Não levam a sério. Então tu dizer que tu gosta de determinada música sendo uma adolescente é motivo de piada. É claro que tu gosta de adolescente, gosta dessas coisas, sei o quê. Não leva a sério nada do que eles fazem, portanto também não levam a sério as atitudes que eles têm. Se eles estão brigando, essa vai ser muito específica pra quem gosta de cachorro. Por acaso tu tem um cachorro e tu já esteve num ambiente em que dois cachorros estão claramente se estranhando, e tu diz, esses cães estão se estranhando. Vai ter uma alma iluminada que vai dizer, deixa que eles se entendem. Quase nunca eles vão se entender de um jeito decente, afinal eles são cães, eles precisam de uma instrução, né? Eles não vão simplesmente se entender. A chance de um deles terminar com a orelha furada, rasgada, se matando, brigando, estressado, traumatizado, é muito grande. Então, essa pessoa que diz deixa que eles se entendem é uma entidade que orbita todas as esferas sociais, desde o parquinho do cachorro até as escolas. Isso acontece dentro de casa. Se tu lembrar dos momentos em que tu e teu irmão brigavam, tu vai lembrar claramente de várias vezes em que tu tava certo e ele tava errado e os dois apanharam e foram parar no castigo. Eu não quero saber quem tá certo. Eu não quero saber quem tá errado. Vamos parar de brigar os dois, senão vou desligar o videogame e ninguém nunca mais não sei o quê. Então, Deus o livre tomar um lado. Se tem duas crianças brigando, parte-se do princípio de que elas estão as duas neutras, de que é uma briga saída do nada, de que nenhuma das duas tem culpa e que elas ou param as duas de brigar, sendo que é sempre uma que começa, ou nada. E aí a pessoa que não começou a briga e também não consegue fazer ela parar, cabe apenas a raiva, porque ninguém vai te ajudar, ninguém vai vir te salvar. E é assim que funciona a internet também, porque lá também não tem mediadores e muito menos pessoas que vão tomar o lado de ver quem tá certo, quem tá errado. Então surge esse discurso. Mas ela pediu por isso. Ela tá postando foto obesa. Isso me dá o direito. Teve outra coisa que me chamou a atenção também, quando teve carnaval, que foi um monte de gente sendo muito cruel com a Paola Oliveira, que é tipo uma mulher simplesmente linda. Pra mim, ela é inegavelmente linda. Mas de alguma forma, os comentários eram sempre tá velha, gelatina,
Esse me pegou, esse alugou um triplex na minha cabeça. A pessoa viu um vídeo da Paola Oliveira e achou por bem comentar gelatina. Se nem a Paola Oliveira tá a salvo, a gente não tem mais pra onde ir. Só que quando tu tá passando esses comentários, tu vai perceber uma coisa. Adolescentes com foto de anime. Eles não usam o próprio nome também, porque a internet se tornou esse lugar hostil. E eles sabem, e eles fazem parte das pessoas que tornam esse ambiente hostil. Mesmo assim, eles se protegem. Os jovens hoje em dia têm medo do cyberbullying. Eles não postam fotos, eles não postam coisas na timeline, eles tiram foto. Uma foto que eu sempre achei muito difícil de fazer, que é tu parar de costas para um espelho e tu tirar uma semi-selfie, que vai acabar pegando só a tua parte de trás da tua cabeça e tu nunca aparece na foto. Então, se tu conhece um adolescente, tu só conhece ele ao vivo. Na internet é muito difícil de tu descobrir a cara de alguém. Que faz todo sentido, porque é assim que eles estão se comunicando. Não querendo ser a véia chata agora de apontar o dedo para adolescentes e dizer, ai, olha como eles são, não sei o quê. Não é isso. É só porque é um bullying que sempre existiu, mas que tá passando para todas as esferas, porque agora não existe só a internet ou a vida real, a internet é a vida real. Só que com anonimato, elas se sentem seguras de praticar esse tipo de atitude. Eles fazem isso por diversão. Muitos dos comentários que estão fazendo aqui, tu percebe que são repetidos. Eles aparecem em todo tipo de post desse tipo, como se fosse uma disputa daquela piadinha que tu faz com o colega dentro da sala de aula. E aí quem fizesse a tirada mais engraçada recebia as risadas mais altas. E conforme os dias iam se passando, quem era escolhido para ser a piada da sala de aula acabava ficando com esse fardo de carregar, de que todo dia tu sabia que alguém ia tentar fazer uma piada mais engraçada do que a outra, sempre lamentavelmente feita em cima da tua cara. Essa tentativa sempre de estar repetindo essa piada, de estar fazendo com outras, de ver quem é que tira a piadinha mais engraçada por pura diversão, por puro auê. Me parece uma entidade sem rosto, mas com um dedo apontado assim, que tá prestes a julgar e detonar qualquer um que passar na frente deles, por diversão. E não são só os jovens que fazem isso, mas as tias, que são as tias que estavam comentando que a Paola Oliveira é uma gelatina, elas também não têm a menor vergonha na cara. Não tem idade, né? Pra não ter vergonha na cara na internet. A questão é que os jovens sabem que eles podem ser alvos, então eles não postam as suas próprias caras. E as pessoas mais velhas estão aí pedindo processinho direto. E não é que seja um fenômeno atual da internet, né? As pessoas sempre foram assim. Inclusive, elas só são assim na internet porque elas são assim na vida real. Só que são coisas que geralmente ou são comentadas ali dentro de casa, né? Mas tinha assim, é que hoje em dia a gente precisa se apegar ao mínimo, né? E quando eu digo isso, eu quero dizer que antigamente a gente prezava um pouquinho pela discrição, pela educação, por não falar na frente da cara das pessoas. O famoso, ai, tá falando pelas minhas costas. Ótimo, fale pelas minhas costas, por favor. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Tem alguma coisa pra dizer sobre mim? Tá pensando em comentar um comentário de hate aqui? Faz um pensamento assim, medita um pouco e comenta dentro da tua casa, que eu não quero saber. E eu valorizo muito quem sabe falar mal pelas costas. Mas é verdade. Poxa, tu vai falar mal na frente da pessoa, tu vai falar um negócio assim que vai magoar ela, tu deliberadamente sabe que tu vai magoar ela e tu vai falar igual. Eu falo mesmo, ela tem que saber. O senhor é um excelentíssimo pau no... Uma criança é educada para ser uma pessoa boa, respeitar os amiguinhos, só até ali pelos 5 anos. Porque a partir do momento que ela começa a crescer, ela começa a ser xingada, às vezes até dentro de casa mesmo. Para de comer, senão tu vai ficar gorda. Ou não anda assim, tá parecendo um viado. Entendeu? Naquele mesmo conceito assim do tipo, não fale pro meu filho que existem gays. Mas eu, quando tô assistindo televisão, xingo os jogadores de viado. Então tu não pode mostrar a face respeitosa de uma pessoa, mas tu pode usá-la como xingamento. A falta de educação e hostilidade tá dentro da nossa casa. Só é chocante quando a gente vê isso acontecendo nos outros, ou na escola, e a gente fica se perguntando como pode
que os jovens estão tão violentos? Por que existe tanto esse tipo de coisa entre eles? Bom, porque as pessoas são assim. Os adultos são assim também. E isso só termina na autoridade. Se não tiver uma autoridade para parar com isso, seja na escola ou nas redes sociais, isso não vai parar. Porque as pessoas testam os limites do que elas podem fazer o tempo todo. Pelo menos é assim que eu compreendo. A única coisa que fazia as pessoas calarem a boca e parar com esse tipo de comportamento na escola nunca foi o próprio bom senso delas. Se tu fizesse uma campanha na escola falando o quanto o bullying é errado, a primeira coisa que ia acontecer quando tu pisasse para fora da escola ou para fora da sala de aula era alguém dizer: viu, fulaninho, não é mais pra coisar o ciclano, né? E aí o bullying acontecia imediatamente, tirando o sarro de quem fez a palestra, tirando o sarro do assunto. A piada sempre vence. Sempre. A não ser que tenha alguma coisa mais forte, que vai ser algum tipo de punição. Então, eu fiz piada com aquele cara e aí eu levei uma suspensão e o meu pai ficou puto comigo. Aí pode ser que ele pense: não, a piada sempre vence, não tem mão na consciência que vá fazer as pessoas pararem. A questão é que se tem alguém sendo ferido, no meu entendimento, deveria parar, né? Tanto na internet quanto na vida real, porque não existe mais essa separação. Eu passo quantas horas por dia nisso aqui? Quantas horas eu passo na internet? Quantas horas tu passa na internet? Se alguém estivesse te xingando o tempo todo, a cada coisa que tu posta, a cada coisa que tu faz, será que tu perceberia uma diferença entre a vida real ou não? Quantas vezes tu vai dormir, tu deita na cama e tu fica pensando sobre algo que tu viu na internet? Não tem mais separação. O problema é que isso entrou na nossa vida muito rápido e a gente não consegue assumir isso. Eu acho que é essa a questão. Assumir o quanto a internet é a vida real hoje em dia. E o quanto que sair dela hoje em dia que precisa ser um trabalho ativo. É o Fogaça, eu acho. O chefe de cozinha. Eu vi uma notícia dele esses dias que ele conseguiu mover um processo contra uma pessoa que deixou um comentário numa foto dele sobre a filha dele que tem deficiência. Conseguiu que isso acontecesse. Existem vários outros casos de pessoas que estão conseguindo mover isso adiante. Eu não sei como é que isso pode ser feito. Eu não estou sugerindo censura, restrição, qualquer tipo de coisa. Eu estou pensando que as pessoas precisam ter responsabilidade pelo que elas falam. Elas precisam se responsabilizar. Assim como tu não vai sair alguém xingando alguém na rua, porque tu sabe que tu pode levar um soco na cara. Talvez tu não vá levar um processo, talvez a polícia não vai vir te pegar, mas a punição certamente ela vem em algum momento. Nem que seja em forma de soco na cara. Só que não existe soco na cara na internet. O que a gente pode fazer a respeito? Não sei. Obviamente eu não venho aqui para trazer soluções, eu só venho aqui para trazer conflitos e reclamações sistemáticas. Inclusive, gostaria muito de agradecer a repercussão do vídeo anterior. Eu não estava esperando. Isso é uma coisa que me deixou muito feliz, apesar de que na última semana eu estive com dengue. Então, se vocês acharam que demorou para eu largar outro vídeo, é porque eu estava sofrendo da comorbidade do mosquito, que me atormentou bastante na última semana. Se eu tiver com o rosto meio vermelho ainda, também é por causa disso. Eu não estou mais com manchas, mas eu estava até ontem. E achei que eu nem ia conseguir gravar essa semana, mas consegui. Esse vídeo ficou um pouco mais chato, mais pesado. Prometo tentar tirar um pouco mais de risadas da próxima vez, porque o outro ficou muito engraçado, realmente. Mas é uma coisa que vem me incomodando. E se tu gostou desse vídeo também, deixa um comentário. Me diz como é que foi a tua experiência na escola. Se tu lembra de alguma merda que fizeram pra ti. Porque eu tive uma experiência boa na escola. Eu tive muitos amigos. Não foi das piores. Teve gente que passou por coisa muito pior. Mas eu lembro desse sentimento geral de inconsequência. De sentir que as pessoas não levavam tão a sério os problemas que a gente tinha. E que parece que elas só levam a sério um adolescente que está sofrendo bullying quando ele mata um colega. E isso é um problema. Isso é um grande problema, porque isso pode incentivar
a resolver as coisas desse jeito. Se essa é a única coisa que faz as pessoas pararem para prestar atenção, pode ter certeza que isso é uma coisa que vai chamar a atenção de outras pessoas que passam por isso. E aí fudeu. Eu sempre termino os vídeos com mensagens muito motivacionais, né? Espero que tenha ficado todo mundo muito feliz depois desse vídeo também. Ninguém ficou feliz depois desse vídeo. Ai, lamento muito. Mas é a dengue, viu? O próximo vídeo eu vou ser um pouquinho mais alto astral, tá? Beijo.